Pessoal, vamos começar a aula com a correção da prova. A primeira questão da prova, aliás, antes disso, né? Acredito que vocês foram muito bem na prova. Acho que a prova não trouxe nenhum desafio, não foi nada complicado. O aluno que estudou, fez o mínimo dos exercícios que eu passei, teve um bom êxito na resolução da prova. Hoje eu vou resolver com vocês as questões de termologia. Amanhã, na aula de óptica, eu resolvo as questões de óptica, tudo bem? Para ficar bem organizado no vídeo de termologia, as questões de termologia, no vídeo de óptica, as questões de óptica. Fechado? Então vem comigo. Um recipiente cilíndrico rígido tem 30 litros de gás perfeito sob uma pressão de 10 atm. Espera só um minutinho. Tinha algo que tinha que estar conectado e não está conectado. Aqui. Pronto. Então, contém 30 litros de um gás perfeito a pressão de 10 atm. Então, a pressão inicial (10 atm) e uma temperatura de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, e essa altura do campeonato, você já sabe que é 300 Kelvin. Quando a temperatura aumentar para 57 graus Celsius, você já sabe que essa temperatura é 330 Kelvin. O aluno às vezes me pergunta, Alan, como é que você faz essa transformação rápida? Vou te relembrar uma coisa importante. Você lembra que a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin? Ué, de 27 para 57 não variou 30? Então, de 300 tem que variar também 30. Então, só pode ser 330. Qual será o valor da pressão em atmosferas? Pressão final. Alan, ele não falou nada do volume, só falou que o volume é 30 litros. E agora? Agora entra em sua interpretação de texto. Quando ele fala um recipiente rígido, ele está falando que não vai haver mudança de temperatura, de volume. Ele está me falando que não há variação de volume. ΔV igual a zero. Variação do volume é zero. É uma isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica. Então, vamos lá. Como é que nós resolvemos isso? Mais simples. P0 sobre T0 igual a PF, que divide TF. Yes? P0 é 10. P0 é 300. Pressão final eu quero saber. E a temperatura final é 330. Então, minha pressão final é 330 por 300 dá 1,1. 10 vezes 1,1. Pressão final, 11 atm. Aqui é a resposta. Se nós quisermos ilustrar, fazer um gráfico mostrando o que está acontecendo, seria isso aqui, ó. Eu vou fazer muito gráfico com vocês, que nós vamos usar demais gráfico. Pressão, temperatura em Kelvin, pressão em atm. Como a temperatura está em Kelvin, aqui não chega no zero, né?
eu tenho isso aqui. E aqui eu tenho T0, que é 10, e a temperatura inicial, que é 300. Aqui vai para 11. E minha temperatura vai para 330. Perfeito? Um aquecimento isovolumétrico, né, se você preferir, uma compressão, um aumento da pressão isovolumétrica. Esse é o gráfico. O que está acontecendo é esse aqui. De A para B. Beleza? Próxima questão. Calcule a variação de volume sofrida por um gás ideal que ocupa inicialmente. Ele me pede a variação de volume. Que ocupa um volume inicial de 10 litros, a uma temperatura inicial de 400 Kelvin, que é 127 graus Celsius. Que isso mede 400 Kelvin. Quando a sua temperatura se eleva isobaricamente, pressão constante, para um valor de 327 graus Celsius. 327. Aqui é 127. 327 menos 127 variou 200. Então, minha temperatura tem que variar 200 em Kelvin, então é 600. Ah, beleza. Então, vamos lá. Então, eu sei que V0 sobre T0, VF sobre TF. V0 é 10, temperatura inicial é 400, volume final eu vou precisar descobrir, temperatura final é 600. Então, o volume final é 10 vezes 6 sobre 4. 6 sobre 4 é 1,5. 1,5 vezes 10. 15 litros. Mas ele não pediu o volume final. Ele pediu variação de volume. Eu tenho aqui o volume. Eu tenho aqui a temperatura em Kelvin. O volume inicial é 10. A temperatura inicial é 400 Kelvin. E ele vai para 15 litros. E minha temperatura vai para 600 Kelvin. É isso que está acontecendo. Esse é o meu estado A, meu estado B. E ele pediu variação de volume. Variação de volume é final menos inicial, é 5 litros. Está aí a resposta. Eu vou ilustrando com gráfico, como eu falei para vocês. Nós vamos precisar muito de gráficos. Muito, 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 muito mesmo. Tá certo? Terceira e última questão. Sob pressão de 5 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, então vamos lá. Pressão
5 atm, temperatura de 0 graus Celsius. Um gás ocupa um volume de 45 litros. Determine sob que pressão o gás ocupa um volume de 30 litros, for mantido constante a temperatura. Então, é uma famosa transformação isotérmica. Então, ficou P0V0 igual a PF. TF, quem é P0? 5, quem é o volume inicial? 45, quem é a pressão final? Ele quer saber. Volume final, aqui é volume final. Volume final, 30 litros. Então, vamos lá. Ó, dá 6. Então, pressão final é igual a 45 sobre 6, por 3 dá 15, por 3 dá 2, pressão final 7,5 atm. Está aí a resposta. E o gráfico mais importante para mim, que eu acho, os gráficos que eu acho mais relevantes, e ele vai ser muito, muito, muito explorado por mim, o nosso estudo de termodinâmica. É isso aqui, essa curva tem um nome especial. Ela é chamada de isotérmica. Então, o que nós temos aqui? 5 atm, 45 litros. Sete vírgula 5. Trinta litros. Isso é uma compressão isotérmica. Ele está indo de um estado termodinâmico A para o estado termodinâmico B. Ah, verdade, Perículo, verdade. Eu elaborei provas diferentes, verdade, verdade, verdade. Eu peguei questão da prova do centro. Desculpa. Desculpa. Sem problema. Depois eu pego a prova, então vai dar um trabalho entrar lá agora e pegar. Falha minha, gente. Falha minha. Colaborei provas diferentes. Tá bom? Valeu. Vamos lá então, vamos avançar. É, muita coisa mesmo, Perículo. Ontem eu parei de trabalhar, era quase 11 da noite. Mas tudo bem. Na próxima aula eu coloco para a gente a resolução, tá bom? Foi erro meu, falha minha. Vamos embora. Então vamos avançar no conteúdo. Geralmente as nossas provas do segundo ano, Centro e Sul, são idênticas de terminologia, né? Porque acontece no mesmo dia e no mesmo horário. E dessa vez não foi.
Mas ok. Bom que vocês viram duas questões a mais sendo resolvidas. Vamos lá, então. Olha só. Vamos entrar agora no assunto chamado termodinâmica. Sabemos que o calor se propaga do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Importantíssimo a gente lembrar disso. Sabe por quê? Porque esse sentido de propagação de calor, a todo momento, vai ser lembrado no estudo de termodinâmica. Para a gente avançar nesse estudo de termodinâmica, eu preciso mostrar para vocês uma coisa importantíssima, que é isso aqui, ó. Olha só. Trabalho numa transformação isobárica. Todo mundo lembra que a palavra isobárica, como foi comentado agora, né? E nos outros estudos, nós estamos falando de uma pressão constante. Aqui eu tenho minha massa gasosa, que está dentro desse recipiente. Aqui dentro está cheio de gás. Você não vê, mas está aqui, ó, o gás, ocupando todo o volume. É isso? Você está percebendo aqui, ó, que agora, olha o recipiente 2. Eu estou injetando dentro do gás calor. Aqui a setinha. Estou injetando calor. Então, o gás está ganhando calor. O gás está ganhando calor. Parte desse calor que esse gás ganha, ele vai utilizar para aquecer. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Se aquecer a energia interna, ele aquece, ele aumenta a temperatura. E parte dessa quantidade de calor, ele utiliza para promover um deslocamento do êmbolo. Olha o êmbolo sendo deslocado de baixo para cima. Olha o êmbolo sendo deslocado de baixo para cima. Em algum momento na física, você estudou que trabalho lá no primeiro ano é o produto da força pelo deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Vamos entender um negócio aqui. Você concorda comigo que o ângulo entre o vetor força que o gás está exercendo... Deixa eu ligar a câmera aqui para vocês poderem enxergar melhor. O gás exerce uma força para cima e o deslocamento também é para cima. Então, o cosseno de 0 é 1. O gás está empurrando o êmbolo para cima. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento é 0. E cosseno de 0 é 1. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Mas dentro de termodinâmica, não é comum a gente falar de força. Nós utilizamos mais a expressão pressão. Então, vem cá. Em algum momento, dentro do seu estudo no ensino fundamental e médio, você deve ter ouvido que pressão é uma força sobre uma área. Então, a força é pressão vezes área. Então, quem que é a força? Pressão vezes área. Então, trabalho é igual. Quanto vale a força? Pressão vezes área vezes deslocamento. Agora eu preciso da sua concentração que eu vou falar aqui. Você concorda que nessa situação inicial o meu gás ocupa um volume inicial V0? Nessa situação final, o meu gás, vou fazer diferente esse gás. Olha o volume todo que o gás está usando, está ocupando. Ó. É tudo isso aqui dentro, tá vendo? Inicialmente era só isso aqui, ó. Agora ele ocupou esse volume todinho.
Ficou feio. Mas você entendeu. Então, agora o meu gás, ele está ocupando todo esse volume aqui, ó. Concorda, né? Então, você concorda comigo que esse deslocamento promoveu uma variação do volume? Isso aqui é um volume inicial. Isso aqui tudo é um volume final. Tudo é um volume final. Somente... melhor. Tudo isso aqui é um volume final. Somente essa parte aqui, ó, é um ΔV. É uma variação de volume. Por que eu estou falando isso? Porque em um cilindro, o volume é área da base vezes altura. Você concorda que essa minha variação do volume é a minha área vezes essa variação de altura, que é o meu deslocamento? Ah, bacana. Então, o trabalho na transformação isobárica é igual a pressão vezes variação de volume. O trabalho na transformação isobárica é pressão vezes variação de volume. Vou até apagar e escrever com uma letra mais bonitinha. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Essa é a equação para trabalho na transformação isobárica. Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Essa equação é muito relevante, muito importante. Eu vou te mostrar uma outra maneira de calcular trabalho. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar. Imagina a situação inicial. Eu tenho uma isobárica, então eu tenho uma pressão, um volume final, PV, igual a NRTF. Uma pressão inicial, P0, V0 igual a NRT0. Imagine que eu vá subtrair a equação de cima com a de baixo. A pressão é a mesma, não muda. Então, fica P, que multiplica V final menos V inicial, igual a NR, T final menos T inicial. P delta V igual a NR delta T. Então, uma outra equação para trabalho é trabalho é igual a NR delta T. Então, eu tenho duas equações importantíssimas. Essa aqui, ó, é a mais utilizada, e essa aqui não é porque ela seja pouco utilizada que ela não tem importância. Muito pelo contrário, ela tem uma relevância imensa. Quando eu for falar para você de calores específicos de um gás, eu vou provar para você uma relação, chamada relação de Maia. E para provar a relação de Maia, eu vou usar essa equação. T igual a NR delta T. Esse é um bom momento para vocês me fazerem uma pergunta. Dúvidas? Não? Então vamos lá. Olha só. Essa propriedade do gráfico aqui, ó, no isobárica, de novo, se é isobárica, porque a pressão é constante, pressão constante, precisa, sim,
Pericoli, nós trabalhamos com gás somente em Kelvin. Nós só trabalhamos com Kelvin. Nós não usamos nenhuma equação de temperatura em graus Celsius. Certo, Pericoli? Beleza. Então, olha só. Como é uma isobárica, a pressão é constante, ó. E aqui eu tenho ΔV. Então, a propriedade da área, ela é muito útil. Por que ela é muito, por que ela é muito útil? Porque vai ser muito comum aparecer área de figuras para a gente. Então, no diagrama pressão pelo volume, a área é numericamente igual ao trabalho. Então, trabalho é P ΔV. Área é numericamente igual ao trabalho. Trabalho é P ΔV. Análise disso aqui. É o que está escrito aqui embaixo, ó. Se V2 for maior que V1, ou seja, o trabalho tem de A para B, o meu trabalho é positivo, ocorre uma expansão, e o gás realiza trabalho. O gás realiza trabalho. O gás realiza trabalho. Nós falamos que o trabalho é motor, ou seja, trabalho positivo. Aqui eu tenho uma compressão, ou seja, o meu ΔV diminui, né? O ΔV é negativo. O ΔV é negativo. Ele sofre uma compressão. E nessa, enquanto o gás sofre uma compressão, o meu trabalho é negativo. Ele sofre uma compressão, como eu falei. O gás sofre trabalho. O trabalho é chamado de resistente. E ele é negativo. Tudo isso aparece. Então, quando o trabalho é positivo, significa que o gás está empurrando o êmbolo. Significa que o gás está empurrando o êmbolo. Empurrando o êmbolo para cima. Quando o trabalho é negativo, o êmbolo está empurrando o gás para baixo. Se o gás empurra o êmbolo para cima, o trabalho é positivo, o trabalho é motor. Se o êmbolo comprime o gás, o trabalho é negativo, é resistente. O ΔV é negativo. O trabalho é negativo, ele é resistente. Tá certo? Todos esses são termos que aparecem. Uma coisa importante para falar sobre trabalho é isso aqui, ó. Olha para esse gráfico aqui. Aqui eu pus o gráfico que nós conhecemos, aqui ele está lá, né? Pus uma pressão constante, não é isso? Tanto de 1 para 2 quanto de 2 para 1. Aqui, ó, eu fiz uma curva diferente. Não é uma isobárica, é uma transformação qualquer. A propriedade deixou de valer? O que vocês acham? Não, não deixou de valer. Por que não deixou de valer? Porque não mudou o diagrama. Ainda é o mesmo diagrama, pressão por volume.
ainda é o mesmo diagrama, pressão por volume. Então, a área é numericamente igual ao trabalho. Alan, mesmo não sendo isobárico, sabe por que não? Ano que vem não, daqui 2 anos vocês vão entrar na faculdade, tenho certeza que todos vocês, segundo ano, farão um curso de engenharia. Ah, tá bom, os melhores vão fazer física, eu sei. Você vai aprender uma propriedade chamada de integral. A integral divide essa área aqui, ó, essa área aqui, em infinitas áreas de bases iguais. Só que divide em áreas de retângulo. Se eu calcular a área desse retângulo aqui, isso aqui não é um ΔV1? Isso aqui não é um valor de uma pressão? O que é pressão vezes variação de volume? Trabalho. Então, quando eu somar todas as infinitas áreas, eu vou ter o quê? Trabalho. Entendeu o raciocínio? Beleza. Agora vem uma informação muito relevante, que é o trabalho depende do caminho. O trabalho depende de por onde a transformação acontece. Vamos explicar isso melhor. Eu vou desenhar aqui as 3 curvas dos 3 caminhos. Já? Não, gráfico, não, Perícolo. Você não pode usar essa equação no P delta V numa pressão variável, não. Isso aqui, ó, somente pela área. Somente pela área. Não tem como usar pressão média, não. Ok? Para usar P delta V, a pressão tem que ser constante. Então, falta aí menos de 3 minutos para acabar minha aula. Eu vou parar aqui e eu volto nessa explicação semana que vem, porque essa parte aqui é muito importante. E não consigo falar ela em menos de 7, 8 minutos, não. Mostrar que depende do caminho, que o trabalho não é uma função de estado, mas que depende do caminho que você percorre. Então, tem uma análise diferente no caminho 1, no caminho 2, no caminho 3, como teria em qualquer outro tipo de caminho. Se eu fizesse isso aqui, ó, o trabalho seria diferente do que se eu tivesse feito isso aqui. Então, eu volto nisso aqui no nosso próximo encontro. Não faz isso não, rapaz. Não põe a culpa em mim, não. Não põe a culpa em mim, não, rapaz. Eu não quero ter responsabilidade sobre isso, não, viu? Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só. Falta aí menos de 2 minutos. Caramba, dessa vez o trem voou, hein? Vou fazer a nossa leitura de minutos. Vocês conseguem ouvir uma música no fundo? Tenta pôr uma musiquinha, ficar legal. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo
e nada pede. Quem pede e exige de pessoas que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. O amor não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Vocês vão perceber muito ainda na vida de vocês a importância que tem nós nutrirmos dentro de nós bons sentimentos. Nos doarmos sem exigir do outro. Tá certo? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Amanhã eu volto com a correção da prova e no nosso encontro com a aula de óptica geométrica. Obrigado pela atenção. Vida longa e próspera. Forte, caloroso e um distante abraço. E até semana que vem. E até amanhã. Valeu, galera. Tchau, Alan. Tchau, tchau. Valeu.